Pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre Renascimento. A gente vai trabalhar uma série de autores, então ela vai ser uma aula um pouco com mais autores, né, na verdade, e uma menos aprofundada em cada autor. Isso porque esses autores eles não são tão recorrentes de cair no Enem. O mais recorrente deles é o Montaigne, e por conta disso, a gente vai focar mais nessa aula. Acho que metade da aula vai acabar sendo sobre o pensamento do Montaigne, até um pouco mais, e o restante da aula vai ser sobre os demais autores. A gente viu na última aula uma espécie de panorama geral sobre o que foi o Renascimento, as principais características, como é, uma diferença entre o período renascentista e o período do universo medieval. E aí agora a gente precisa ver um pouco sobre como que esse renascimento vai se comportar diretamente com os autores, né? Bom, o primeiro autor que eu queria trabalhar com vocês é o Erasmo de Roterdã, num texto específico dele, que é o Elogio à Loucura, de 1511. Ele vai falar para a gente que a loucura é a falta de temperança. A gente precisa resgatar lá o conceito de temperança. O conceito de temperança está ligado ao conceito de virtude, onde a ideia da virtude aristotélica estava dizendo sobre um caminho do meio, né, um caminho mais equilibrado entre as coisas. Então, nem sempre quando você vive uma vida virtuosa, você consegue equilibrar os fatores de emoção que te levam, ora para um determinado lado, ora para outro lado, né? Isso tem várias metáforas da mitologia grega, mas cabe retomá-las aqui. Fato é que, para o Erasmo de Roterdã, a loucura é determinada pela falta de temperança. Isso é um ponto importante, assim, né? Porque quando a gente está lá no século XVI, século XVII, século XVIII, a gente pode discutir, por exemplo, esse conceito de loucura. Então, até aqui, a ideia da loucura não estava ligada diretamente à falta de razão. Portanto, estava mais ligado à falta de temperança, que era uma característica dada a nós por meio da religião, né? Então, a religião ainda controlava essa figura do louco nessa época, né? Eu determinava quem era o louco nessa época. Uma coisa que eu falo para vocês, que é bastante interessante, é estudar esse conceito de loucura ao longo do tempo, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, nessa época, vai ser publicado Anal dos Insensatos, que é o nome de um livro, onde vai falar sobre a figura do louco, e essa figura do louco é geralmente associada aos pecados capitais, né? A figura do pecado é representada pelo louco, né? Então, nessa época, a loucura ainda estava bastante controlada pela religião. Mais tarde, ela vai ser controlada pelo Estado. E hoje em dia, obviamente, quem determina se alguém é louco ou não é a medicina, é a psicologia. Bom, o que ele vai dizer com isso, né, no Elogio à Loucura? Ele faz um elogio do destempero humano como aquilo o que nos torna humanos. Então, enquanto as coisas do mundo elas estão naquele equilíbrio próprio das coisas da natureza, né, enquanto os animais vivem numa espécie de equilíbrio próprio, aquilo que o Santo Agostinho elogiava nessa natureza, que ela não poderia se desprender da, do desejo de Deus, é o que o Erasmo de Roterdã, né, vai mais tarde acusar o ser humano, ou dizer que o ser humano tem, como elemento que configura esse ser humano como humano, né? Ou seja, se o Santo Agostinho estava dizendo que o ser humano ele cometia pecados, ele pecava porque existia o livre-arbítrio, né? Ele era dotado de livre-arbítrio diferente dos outros animais, diferente das outras coisas da natureza. O Erasmo de Roterdã vai falar para a gente que a loucura é esse destempero, é essa capacidade do ser humano de sair do sério, de sair de si, né? E que é isso justamente que torna o ser humano humano,
né, é isso que permite que o ser humano se diferencie dos outros animais. Portanto, o ser humano é humano porque ele é hipócrita, ele é ingrato, ele é intolerante e ele sente raiva das coisas. O homem deve conhecer a si mesmo pelos outros e não pela natureza. Então, esse é um elemento bem relevante do ponto de vista do Gerard de Roterdã, né? A figura do homem como espelho do outro. Então, ao invés do homem se conhecer através da natureza, né, o Erasmo de Roterdã vai dizer que o ser humano deve se conhecer através da visão do outro, quase como um precursor do Durkheim, né, como se o ser humano se determinasse nos olhos dos outros, se determinasse pela visão dos outros, se compreendesse na visão dos outros. É como se, já que o ser humano não pertence à natureza, não cabe ao ser humano tentar entendê-la. É preciso que o ser humano entenda aquilo que é próprio dele. O que é próprio dele não é natural, é humano. Portanto, podemos nos entender uns aos outros, mas a natureza não contribui para o nosso entendimento enquanto ser humano, né? Bom, um outro sujeito é esse cara aqui, né, o Mirandola. Ele vai escrever um texto chamado Discurso sobre a Dignidade Humana, em 1486, onde ele vai dizer que o ser humano é um milagre, porque, afinal de contas, o animal nasce com uma essência determinada, diferente dos seres humanos, porque os seres humanos são os únicos animais que são responsáveis por eles próprios, né? São responsáveis pelo que eles são. Olha como a visão do Mirandola é bastante diferente da do Erasmo de Roterdã, mas possui um fio condutor. O fio condutor é a capacidade humana de compreender-se a si próprio, a diferenciação do homem em relação aos demais animais. Esse é o fio condutor. Porém, enquanto para o primeiro a loucura nos torna humanos, para o segundo, o que torna o ser humano humano é um milagre. É como se a gente retomasse aquelas 5 proposições, né, aquelas cinco provas da existência de Deus propostas por São Tomás de Aquino e percebesse que na quinta proposição, né, os animais eles nascem com um propósito e esse propósito é dado a eles por Deus, enquanto o ser humano cria o seu propósito. Então, nesse filósofo a gente vai ver que os animais possuem uma essência determinada, né, uma retomada lá do tomismo, né, do São Tomás de Aquino. Portanto, os animais possuem uma essência determinada, enquanto os humanos eles têm uma essência, né, eles são os únicos responsáveis pelo que eles são. Eles podem se tornar o que quiserem, ou seja, eles podem contrariar a vontade de Deus. Eles podem infringir em pecados, diferente dos demais animais, que precisam seguir essa essência própria deles. O que era visto como uma desventura na Idade Média, ou seja, o livre-arbítrio humano, que é um grande problema lá no Santo Agostinho, é visto agora como uma vantagem do homem em relação aos demais animais. Esse é um elemento também bastante importante. E aí a gente chega no Montaigne. Eu falei para vocês, essa aula ela vai ser bem focada no Montaigne, tanto porque ele é mais relevante dentro do campo de vista da filosofia, é porque ele é mais recorrente na prova do Enem. Bom, ele vai escrever um livro chamado Ensaios, que vai ser publicado em 1595. O Montaigne ele vai se focar muito numa filosofia humana, ele quer fazer uma filosofia do homem, ele quer fazer uma filosofia que preste ao homem e que tenha o homem como figura central, né? Faz todo sentido. Enquanto outros filósofos colocavam Deus como figura central para tentar resolver o problema da fé, alguns filósofos colocavam a verdade como centro do picadeiro, no centro do picadeiro da filosofia. Se outros filósofos imaginavam se a justiça, né, o que é a justiça, o que é a felicidade, como centro do pensamento filosófico, o Montaigne coloca o ser humano.
aquilo que é próprio do homem é o tema da filosofia dele. E por isso que ele vai pensar sobre problemas que os seres humanos pensam recorrentemente, como o ensino, ou a morte, ou a felicidade. Né? Tudo isso tendo o ser humano no centro do pensamento filosófico. Ele relaciona, portanto, o ceticismo à fé, né? Dizendo que ele relaciona ceticismo e fé, dizendo que o cético não é verdadeiramente um infiel, né? Mas é um sujeito que contraria uma espécie de natureza humana. Então, o ateísmo, para ele, é contrário à natureza humana. O ateísmo é contrário à natureza humana. O que ele vai dizer? Que o ser humano ele busca felicidade. E, portanto, o objetivo do conhecimento é buscar a própria felicidade. A gente pode chegar a essa felicidade de várias formas. Uma delas é tentar, por exemplo, descobrir quem nós somos, de que forma agimos, o que nos alegra. Né? Outra forma seria buscarmos o ideal de felicidade. Né? Mas a sabedoria, na visão do Montaigne, é o verdadeiro caminho que o ser humano tem para a felicidade. É o que conduz o ser humano à felicidade. Na visão do Montaigne, então, a filosofia não deve se dedicar a compreender toda a humanidade, mas apenas o indivíduo. Porque percebam, se existem vários caminhos para a felicidade, pode ser que cada um de nós chegue na felicidade por caminhos diferentes. E tentar encontrar um caminho único que conduza toda a humanidade à felicidade, na visão do Montaigne, é perda de tempo. Porque, afinal de contas, o caminho verdadeiro para a felicidade é próprio de cada um. Cada um de nós chega à felicidade ou busca a felicidade de uma forma própria. E aquilo que pode me alegrar ou me trazer uma felicidade gigantesca em um dado momento, pode não fazê-lo mais em outro momento. Uma pessoa que se alegra demais ou gosta muito de um determinado objeto, como eu me alegro imensamente ouvindo um tipo de música, pode ser de fato o verdadeiro lamor de uma outra pessoa. Pode levar essa outra pessoa a uma tristeza absoluta. Então, essa forma de pensar ela é bem interessante do ponto de vista do individualismo. Né? Vocês lembram lá do individualismo do Descartes, né? Onde ele vai dizer que o ser humano ele prova, em primeiro lugar, a sua própria existência e ele não comprova com isso a existência do outro, e que, de fato, é o eu, o sujeito da ação, né? Que é bastante diferente lá do pensamento dos cristãos, aonde a figura de Deus ocupava a posição central. E agora, para o Montaigne, a filosofia tem esse indivíduo como sujeito central, né? Que vai levar, portanto, à compreensão de toda a humanidade. Né? Perdão, que vai levar, então, à compreensão da humanidade é esse pensamento parcelado, né? Esse pensamento individual, separado em cada um. Bom, o Montaigne vai continuar. Né? E aí, dentro dos ensaios, tem uma série de ensaios que eu gostaria de discutir com vocês, né? São, acho que, 3 ou 4. Né? O primeiro ensaio dele, né, que eu resumi muito brevemente aqui para vocês, é um ensaio sobre a punição da covardia. Então, perceba, ele está se questionando em relação a coisas do cotidiano. Quando alguém é tomado como covarde, esse alguém ele é julgado pela sociedade a qual ele compõe, e, de certo modo, as pessoas são levadas a crer que ele tem determinado aspecto de comportamento, que ele seja assim, assim, assado. Né? O ser humano ele é sempre julgado e punido pela própria covardia. E aí, o que o Montaigne vai dizer? Só podemos ser criticados pelo que fazemos contra a nossa consciência. Então, é só quando o sujeito ele não percebe, aliás, só podemos ser criticados pelo que fazemos contra a nossa consciência. Então, quando o sujeito
ele percebe aquilo que ele está fazendo, será que é só a partir daí, né, que ele poderia ser julgado? Ou ele também poderia ser julgado por coisas que ele sequer sabe que está fazendo? Mas como assim ele não sabe que está fazendo alguma coisa? Bom, muitas vezes nós não conseguimos medir as consequências dos nossos atos. E justamente por não medi-las, nós não temos consciência daquilo que fazemos. É claro, com o desenvolvimento do ser humano, com o desenvolvimento, o crescimento tanto do pensamento racional quanto do sujeito, da idade do sujeito mesmo, né? Por exemplo, crianças pensam menos nas consequências dos seus atos do que adultos, e por aí vai. É óbvio que a consequência para os nossos atos fica cada vez mais clara quando a gente vai pensar, mas algumas vezes nós somos enganados pelas nossas impressões e, portanto, não temos real consciência das consequências dos atos que tomamos. E será que mesmo assim o ser humano deveria ser julgado por isso? Extrema bravura é punida com a morte, enquanto a covardia é apenas amaldiçoada. Né? O que vai dizer com isso? Imagina que o ser humano extremamente bravo, né, aquele sujeito que tem coragem para fazer qualquer coisa, e justamente porque ele tem coragem para fazer qualquer coisa, ele não mede as consequências dos seus atos. Ele encara guerras que ele nunca poderia vencer. Ele encara desafios que são mais desafiadores do que ele imaginava. E o resultado óbvio disso é que esse sujeito que se acha tão forte, que é tão poderoso, que é tão bravo e que não teme nada, não se acovarda diante de inimigo algum, mais cedo ou mais tarde, ele encontrará aquele inimigo que é mais forte que ele, mais poderoso que ele, mais bravo que ele. E o resultado disso vai ser a sua morte. Mas, bom, ele não teme a morte em última instância. Bom, enquanto isso, há o covarde, e o covarde é a maioria de nós. O covarde, ele duvida de si mesmo. O covarde não tem confiança em si mesmo. O covarde não é nada bravo. Ele se esconde diante da batalha. Ele foge diante do inimigo. E as pessoas o julgam por isso. O julgam por não encarar a morte de frente. O julgam porque ele não teve coragem de morrer pela simples bravura. E aí o Montaigne vai dizer, bom, talvez é mais fácil que sejamos covardes do que sejamos bravos. E é claro, a punição que sofremos pela covardia talvez seja um pouco menor, porque a morte, talvez, para o covarde principalmente, fosse a pior das punições. Enquanto para o bravo encara a morte de perto, o covarde prefere manter a sua segurança. E o resultado disso é as maldições, né, que as pessoas lançam sobre ele. Né? Ou seja, o praguejamento, as pessoas dizerem, olha, você não tem coragem de fazer nada, você é um frangote, você não faz isso, você não faz aquilo, tal, tal. Né? Agora, o bravo, ele vai lá e se arrisca a todo momento. Né? Bom, é um ensaio bastante curto. E aí, o segundo ensaio que eu queria trabalhar com vocês se conecta com esse primeiro, que é sobre o medo. Bom, perceba como é, mais uma vez, um tema bastante humano. Montaigne está escrevendo ensaios sobre aquilo que o aflige, sobre aquilo que o incomoda. E uma coisa importante que o incomoda é o medo. Ele vai dizer que o medo nos leva a um estado de loucura. Né? Ou seja, a perda da nossa capacidade de pensar. O medo nos arranca toda a razão. E o medo pode ser individual ou coletivo. De certo modo, o medo coletivo contamina as pessoas de uma determinada cidade ou de uma determinada família. E o medo, ele é responsável por nos alucinar. O medo nos paralisa.
ou nos dá dinamismo. O que significa isso? Bom, imagine que você sente medo de alguém. Está extremamente acuado, quase como um animal, prestes a ser devorado por um animal mais poderoso. Você está acuado e, portanto, está paralisado diante da iminência da morte, da iminência da derrota. E talvez seja nesse momento, e só nesse momento, em que você alucine sobre as suas reais capacidades. E isso te causa dinamismo. Assim como causa aos animais acuados, que só no momento em que perdem a esperança de se salvarem pela própria covardia, reagem finalmente àquela ameaça que os aflige, né, que está presente em relação a eles. Finalmente, é só quando o ser humano está realmente ameaçado que ele pode mostrar a sua verdadeira força. Porque a verdadeira força não é simplesmente não ter medo de nada, mas superar o medo paralisante e alucinante de confrontar o mais forte. É a partir daí que o ser humano consegue esse dinamismo. A partir do momento onde a falta de esperança de que a sua covardia o salvará é que ele reage e, portanto, que ele se torna até mesmo mais corajoso do que os bravos. Então é bem interessante o ponto de vista do Montaigne sobre o medo. Ele vai dizer, portanto, que o medo produz o mesmo efeito que a valentia. Não é ótimo? O medo produz o mesmo efeito que a valentia, porque afinal de contas, o medo nos faz parar de pensar e a reação daquele que tem medo é uma reação que não envolve a racionalidade, mas a tentativa desesperada de manter a própria vida, de manter a própria existência. E ora, é justamente tentar manter a própria vida e a própria existência o maior valor que esse sujeito pode ter, que esse indivíduo pode ter. Se agarrar à própria vida e mostrar o seu próprio desejo. É isso que o medo nos permite fazer. Dois ensaios bastante interessantes sobre o medo em relação sobre a punição da covardia e sobre o medo, que se conectam, obviamente. Por isso eu escolhi esses dois. Mas vamos seguir. O Montaigne também fala para a gente de um outro ensaio bastante importante. Ele fala que filosofar é aprender a morrer. Então lembre-se ali do primeiro ensaio que eu discuti com vocês e que eu disse que o ser humano tem covardia diante da possibilidade da morte. E do segundo ensaio, que é discutir justamente o medo. E qual seria, portanto, o maior medo daquele ser humano que, diante da morte, consegue reagir, porque não há nada que ele tema mais do que a morte, e não há nada que ele deseje mais do que manter a vida. Ora, o maior medo desse sujeito é morrer. E é por isso mesmo que o Montaigne enfrenta o medo da morte como uma questão filosófica fundamental. Porque, afinal de contas, a morte perpassa todos os homens e não há como escapar. Mas a filosofia pode nos ensinar a não nos comportarmos diante da morte como quase espectadores, como sujeitos que não têm mais esperança. Talvez a filosofia pudesse nos ensinar como agir diante da morte. Filosofar é aprender a morrer. A sabedoria e a razão ensinam a não temer a morte. Afinal de contas, no pensamento de Montaigne, né? A sabedoria e a razão ensinam a não temer a morte. Por que temer a morte? Quando a gente vai pegar lá no pensamento agostiniano, bom, para que temer a morte se você é um bom cristão? Para que temer
né, no Platão. Para que temer a morte, sendo que a morte é a libertação do espírito? Né? Quando eu tenho um pensamento racional bastante forte, eu não preciso temer a morte, porque eu sei o caminho que eu trilhei. Entretanto, o prazer, a volúpia, é o nosso objeto central. E a morte nos retira esse prazer, porque o prazer é próprio do corpo. Resultado, o ser humano, mesmo que a sabedoria e a razão ensine a não temer a morte, continua a temê-la. A volúpia é o alto prazer, o prazer extremo e o contentamento. E a volúpia alta, né? E a volúpia baixa é o prazer na concorrência. O que é o prazer na concorrência? O prazer na concorrência é quando você se sente bem vencendo o outro. Não é que droga, né? Você se sente bem vencendo o outro, se sente bem na derrota do outro. A volúpia é um prazer divino, enquanto a virtude, vigor, é um prazer mundano. Então, essa figura do prazer, ela vai ter o seu lado divino e ela vai ter o seu lado humano, né? O seu lado mundano. A virtude, enquanto vigor do sujeito, ligado ao corpo, é um prazer mundano. Enquanto a volúpia, como prazer transcendental, é um prazer divino. A morte é uma preocupação da filosofia, porque ela é um mal necessário. Todos passaremos pela morte. E, portanto, é importante que a filosofia discuta sobre ela. O remédio vulgar é não pensar na morte. Porque, afinal de contas, eu acho que vocês com certeza terão algum parente que diz isso. Pô, eu tenho medo da morte, eu prefiro nem pensar o que vai acontecer depois da morte, eu prefiro nem pensar quando é que eu vou morrer, porque, afinal de contas, essa é a saída dos covardes, essa é a saída dos vulgos, dos ignorantes. Os ignorantes não encaram a morte de frente. Os ignorantes preferem fingir que a morte não existe, até que a morte os surpreende e os pega pelo pé. Já o filósofo a encara o tempo todo. A morte é um problema filosófico. Meditar sobre a morte é meditar, portanto, sobre a liberdade. Porque se algo nos prende, se algo nos limita, é, no fim das contas, o nosso medo em relação à morte. É o medo que sentimos em relação a ela. E, portanto, meditar sobre a morte e como perder esse medo que temos dela é, de fato, meditar sobre a nossa própria liberdade. A nossa liberdade em relação a esse medo da morte. A religião, portanto, ela despreza a vida. Ela despreza a vida por quê? Porque ela enfoca muito mais a morte do que a própria vida. É muito mais importante para a religião o que vai acontecer após a morte, é muito mais importante para a religião para onde você irá depois do mundo do que a vivência do mundo. E o Montaigne está dizendo, não, a filosofia não dá conta do pós-vida. A filosofia dá conta da felicidade humana. A filosofia dá conta do que vai ocorrer durante a nossa existência. E, portanto, a filosofia é para os vivos e a religião para os mortos. Bom, o último ensaio que eu gostaria de discutir com vocês, ou apresentar algum conteúdo sobre ele, é um ensaio muito interessante do Montaigne chamado Sobre a Educação das Crianças. Esse, em especial, eu recomendo que vocês leiam. Ele é muito interessante, muito simples de entender. Tem dois ensaios que valem muito a pena vocês lerem do Montaigne. O anterior, né, sobre filosofar e aprender a morrer, e esse último ensaio, que é sobre a educação das crianças, principalmente no contexto onde vocês estão como estudantes. Vale bastante a pena compreender um pouco sobre o pensamento desse cara. O que ele vai dizer?
Emulação na escrita não deve ser demasiada. Deve-se dizer dos outros para melhor dizer de si, e não para empalidar-se com palavras dos outros. Aí ferrou, né? Porque nessa frase você já olha e fala, tá bom, não entendi nada, e agora? Vamos traduzir a frase. Emulação é a nossa capacidade de certo modo, nos inspirar nos outros para ter o nosso comportamento. Né? Emular o comportamento do outro é fazer a forma do outro. É tentar fazer semelhante a ele. Perceba, emulação não é uma cópia, mas ela é nos basear na ideia do outro para poder termos as nossas próprias ideias. É partirmos do princípio do outro para chegar aos nossos fins. É conseguirmos compreender o mundo pelo outro. E entender que a influência do outro implica diretamente no comportamento do nosso próprio mundo. Bom, a emulação na escrita não deve ser demasiada. É a primeira lição para os alunos. Quando vocês escrevem um texto, imagina que eu pego vocês e falo assim, me dê a resposta desse problema aqui, né? Dessa questão filosófica aqui. Daí vocês vão, isso é bastante comum, infelizmente, nos alunos do ensino médio, vocês vão e pegam a resposta da internet e copiam a resposta da internet. Ou, por medo de responderem equivocadamente, vocês escrevem muito parecido com o que está lá. E isso não é educação. Copiar o texto, emular de forma tão próxima do que vocês encontram já pronto, não é educação. Porque a educação implica na sua tentativa de compreender o que está sendo dito, na sua tentativa de dizer por si próprio, porque senão não é libertadora. E lembre-se, a liberdade é um elemento fundamental para o Montaigne, porque é um elemento fundamental para o ser humano. Então, a educação é libertadora quando você pega e não copia exatamente as coisas como elas estão em outros lugares, mas leva em consideração aquele objeto, né, aquela resposta, para poder elaborar a sua própria forma de enxergar aquela resposta. Porque assim, você está, de certo modo, colocando na sua resposta o seu jeito de ver o mundo. Portanto, deve-se dizer dos outros para melhor dizer de si. Quando os outros são um bom exemplo para você mostrar como você pensa, ótimo, cite-os, utilize-os, mencione-os. Mas não para empalidecer as suas próprias palavras, através das palavras dos outros. Ou seja, não diga sobre o outro sem dizer de você. Copiar o outro é dizer sobre o outro e não dizer de si. Pelo menos não do ponto de vista educacional. E por isso, a defesa do Montaigne de que tentar imitar o comportamento do outro não é, de forma alguma, tentar imitar demais o comportamento do outro não é, de forma alguma, uma maneira de se educar. Porque você perde algo que, para o Montaigne, a educação tem de essencial, que é você mesmo. Individualismo, pensamento do Montaigne. Ou seja, pense por si mesmo. Pense enquanto indivíduo que compõe uma sociedade, mas que tem ideias próprias. Os animais têm instintos, enquanto os homens têm costumes. Que ele aponta aquela diferença importante entre o instinto animal, ou seja, uma espécie de comportamento programado, ou uma espécie de natureza daqueles animais, enquanto o ser humano é dotado de cultura. E essa cultura é variável, é variante. A cultura muda de acordo com a sua capacidade de acesso à razão, ou com as leituras que você faz, com a forma como estuda, com a vivência. E, portanto, os seres humanos têm costumes, têm culturas. Os professores devem falar, mas também ouvir os estudantes. Bom, parece que não foi o Paulo Freire quem disse isso, no final das contas, né? O Montaigne, lá no século XVI, já estava dizendo algo absolutamente subversivo, que os professores também devem ouvir os alunos,
Percebam, hoje em dia, isso é bastante comum, corriqueiro, apesar de que nem todos os professores escutam os alunos, o que é um tremendo desgaste do ponto de vista educacional. Mas qualquer pedagogo que você perguntar vai te dizer, é importante ouvir os alunos, porque eles têm ideias, e essas ideias, muitas das vezes, são boas para contribuir com o ensino. Os alunos ensinam também os professores. Claro, não dentro do seu próprio conteúdo, mas muito provavelmente eles pensam diferente. Pensar diferente permite que o professor aprenda. Ora, é muito simples dizer isso hoje, em 2020, mas dizer isso no século XVI, nossa, aí é muito mais complicado. Dizer isso vários séculos atrás, onde as aulas eram literalmente o professor repetindo a lição, repetindo o conteúdo dos livros para os alunos copiarem. O aluno não levantava a mão para perguntar sobre alguma coisa. O aluno simplesmente copiava o conteúdo do livro. E o professor recitava esse conteúdo. Percebam como é questionadora essa ideia, dita no contexto onde estava sendo dito, de que não só os professores devem falar, mas também ouvir os alunos, porque a vivência, o costume de cada um é diferente, e aprende-se com o comportamento do outro, tanto quanto aprende-se pensando sobre o seu próprio comportamento, vigilante sobre si mesmo. A autoridade dos que querem ensinar é, no mais, nociva para os que querem aprender. Bom, isso parece subversivo até mesmo para hoje. Como assim os professores não devem ter autoridade sobre o ensino e autoridade sobre os alunos? Dependendo do cara que você diz isso, do professor com quem você diz isso, ele vai dizer, não, mas eu tenho direito de cátedra. E é absolutamente importante que os alunos escutem tudo o que eu digo. E, bom, a frase clássica dos professores que são nessa linha dura é: a aula é minha, a turma é minha, e na minha aula mando eu. Bom, para o Montaigne, o que você diz quando diz frases como essa é uma tremenda besteira. Porque, afinal de contas, a autoridade do professor limita a capacidade criativa dos alunos. Porque, afinal de contas, os alunos precisam pensar por si mesmos. Esse é o objetivo da educação. E quando o professor é autoritário demais, os alunos ficam com medo. Medo de colocar algo diferente do que ele disse na prova. Medo de dizer algo que contraria o professor na sala de aula. Medo de escrever alguma coisa com a qual o professor não concorde. Resultado final disso: um aluno que quer simplesmente repetir o comportamento do professor, como se o professor fosse uma espécie de espelho e o aluno tivesse que, fosse uma espécie de gabarito, que o aluno tivesse que responder a tudo que lhe foi perguntado da maneira corretamente ensinada pelo professor. Ora, na visão do Montaigne, não é desse jeito que a educação deveria funcionar. O aluno não deveria emular a todo momento o professor, mas ele tem questões muito mais profundas a serem discutidas aí. A capacidade criativa do próprio a capacidade criativa do aluno fica restrita pela autoridade dos professores. Dizer isso hoje parece subversivo. Dizer isso parece quase impossível, mas Montaigne diz. Nosso espírito só se move sobre a influência do outro, a emulação. A movimentação do sujeito, o pensamento do sujeito, a inteligência do sujeito só se move junto com os outros. Por isso, a construção do conhecimento não é a transmissão do conhecimento. Transmitir o conhecimento é um conhecimento chapado, mas isso não transmite o conhecimento verdadeiro, um espírito de conhecimento, que mais tarde o Kant vai definir, né, como o esclarecimento, a capacidade de pensar por si mesmo, de observar o mundo, né, e, através da razão, deduzi-lo.
O espírito ao qual Montaigne faz menção é, de fato, essa nossa capacidade de influenciar o outro. E, portanto, a educação é uma forma que nós temos de sofrermos influências múltiplas para criar nossa própria. Deve-se transformar os elementos emprestados dos outros. Ou seja, não é para você ficar copiando, você tem que transformar aquilo que você copiou. Porque, em muita medida, você pode aperfeiçoá-la. Né? Você pega todas aquelas coisas que existem no mundo, todas aquelas opiniões que você filtra lá na internet, filtra tudo aquilo, tira o lixo e forma uma opinião própria. Essa é a ideia da educação. Contato com o outro e com outras nações é fundamental para o desenvolvimento humano. A gente vai ver isso bastante em antropologia, né, lá em sociologia, quando for falar sobre difusionismo e esse tipo de coisa. Mas o contato com outras nações, obviamente, faz crescer, do ponto de vista cultural, uma determinada nação. Não se ensina nem tanto as histórias, mas a julgá-las. O que importa, portanto, não é os fatos que aconteceram sucessivamente. O que importa não é você decorar uma série de acontecimentos e características de um determinado evento, seja ele físico, histórico, matemático ou químico ou biológico. O que importa, de fato, é a nossa capacidade de julgar, em primeiro lugar, a nossa própria capacidade crítica, mas, em segundo lugar, como aquele evento funciona e como ele influencia o mundo contemporâneo ao qual vivemos. A razão deve regular os costumes e o julgamento. Então, a razão é a força motriz dessa nossa capacidade de julgar, dessa nossa capacidade de distinguir o que é certo do que é errado, e dessa nossa capacidade de compreender qual a influência das coisas hoje. Saber viver bem, a mais importante de todas as artes, eles apreendem, né, os alunos apreendem mais por sua vida que pelos livros. E isso é fantástico, né? Porque muitas das vezes os intelectuais se veem cercados de livros, presos em suas bibliotecas, cujas paredes você praticamente não consegue ver, porque as estantes ocupam todas elas. Amontoados e amontoados de livros, mas imersos naqueles livros, eles não observam o mundo à sua volta. O que o Montaigne está dizendo é: aprenda com a vida, mais que com os livros. Mais do que na escola, aprenda com a vida. É um conselho muito bom até hoje, pelo menos na minha opinião. Por último, o aluno praticará mais as lições que as recitará. O caráter prático das lições é a forma como os alunos têm de lidar com o mundo à sua volta. E, portanto, recitar a lição é simplesmente decorá-la. Mas pensar sobre ela é fundamental. Pensar sobre as lições é praticá-las. Norinha, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Um grande abraço e até